Hoje, outubro de 2025, sábado, Shalom, é o dia 25. Vamos gravar o capítulo 3 do curso de estudo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Já fizemos o estudo do capítulo 2 e 1. Regozijai-vos no Senhor, outra vez diz, isto é para vossa segurança. Então, Paulo nos alerta que devemos nos alegrar no Senhor. Então, a alegria faz bem à saúde, né? E nossos adversários espirituais, políticos, todos esses comunistas aí de plantão nos poderes, tomaram nossos poderes da nossa república e perseguem a cultura cristã, a liturgia cristã, a verdade cristã que liberta, nosso Senhor Jesus Cristo. E as narrativas, impõem suas narrativas que levam as novas gerações à petição, à mentira, à falsidade e tudo que o mal que o comunismo vem espalhando sobre o mundo inteiro, perseguindo e transtornando o gênero humano e a economia humana. Então, Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, que aliás não está encerrando a epístola, ainda temos o capítulo 4, né, que vamos estudar. Então, Paulo fala no capítulo 3 que, no mais, irmãos, regozijai-vos no Senhor, escrevemos as mesmas coisas, para mim não é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação, a circuncisão, que Paulo se refere, dos judeus, dizendo que esta circuncisão não é do espírito nosso, mas da carne. Ela para nada aproveita, porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a circuncisão, é do Espírito Santo. Guardai-vos dos cães e dos maus obreiros, são aqueles que distorcem a palavra, distorcem a doutrina, por falta de capacidade, por falta de preparo. Se você não conhece aquele seu doutrinador, cuidado, né? Se você não conhece o preparo do seu doutrinador, cuidado. Procure o socorro do Espírito Santo. Procure aumentar a sua visão, sua cultura cristã. Tem milhares de anos, então ela não nasceu ontem, não nasceu no século passado. Ela tem milhares de anos, então é preciso estudar muito para se encontrar e chegar à verdade da doutrina cristã, a sã doutrina. Porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito, nos regozijamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Embora também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, no tocante à lei um fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei irrepreensível, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento, se sentis alguma coisa, de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta voz. Porém, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também,
digo a vós chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é o da destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensa nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós cristãos pensamos, em primeiro lugar, na cidadania do céu. Nós pensamos em termos e recebermos o mérito de Cristo, da cruz, pela fé, para a vida eterna. Obedecendo a lei, obedecendo os valores, os 10 mandamentos, não seguindo aí a Nomos, que é o filho do anticristo, do comunismo, que não respeita lei alguma, que não respeita a lei de Deus, que não respeita a lei natural, invertendo os gêneros humanos. Então nós estamos na luta espiritual contra todas as legiões espirituais do mal, nas legiões celestes. Então nós temos que pegar a palavra de Deus, a fé, e andar em paz com todos os homens, com Deus, mas guardando as milícias da fé e não do comunismo, que tomou conta das nossas instituições, roubando os aposentados, roubando as empresas, roubando com falsas propagandas de empréstimos, juros caríssimos e com programas de habitação. Agora para pegar a classe média com juros até de 30%, junto com o sistema bancário. Então estamos sofrendo, os cristãos brasileiros, os mesmos tertores do comunismo que o povo venezuelano sofreu e foi exilado, e caçando agora todos esses comunistas que estão no poder, caçando os nossos representantes e acabando com a nossa democracia e com as suas narrativas, a sua imprensa comprada. Então nós estamos numa situação terrível, mas a nossa cidadania, diz Paulo, é a celeste. Então, mesmo que ele nos persiga, nos torture, nos mate, a nossa alma está segura, temos um país, uma pátria celeste, uma nova Jerusalém, em que desfrutaremos milhares de eternidades com Cristo e com toda a igreja e todos os santos, que já na época de Roma eram perseguidos, eram martirizados. Então nós estamos com algumas notas para ler, vamos continuar lendo. Paulo nos alerta que devemos nos alegrar no Senhor, isto é bom, e nos dá força no caminho até a assunção final em Cristo. Ontem nós fizemos um culto aí na casa da irmã, então nós tínhamos praticamente um culto, falamos muito de Deus, da luta espiritual, e cantamos aquela música, né? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Então, isso significa que nós temos que nos alegrar pelo futuro, pela esperança, enquanto que esses comunistas não têm esperança alguma. Com seus roubos, com suas perseguições, eles não têm esperança e sabem que serão condenados pela sua anomia, sua falta de obediência à lei de Deus, à lei natural. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos com a mutilação. Paulo nos alerta dos fariseus. A lei foi um mestre do judaísmo, Akiva, foi o mestre do judaísmo ortodoxo, que não era judeu, e liderou com Bar Kokhba a rebelião contra, supondo ser Bar Kokhba contra Roma, um Messias. 40.000 judeus morreram por isso, uma grande mentira religiosa. Eles continuam prometendo revoluções, riquezas ainda hoje e enganam cristãos. O Evangelho promete liberdade e riquezas, sim, mas acrescentadas com o batismo, a cruz, a esperança na loucura dos evangelhos, para nós é poder de Deus para a salvação. E o caminho do ouro na Jerusalém, Sião celeste, essa é a nossa riqueza de milhares de quilômetros cúbicos. Em Apocalipse 22 vemos sobre a nossa cidade, a nossa pátria celeste. A circuncisão somos nós que adoramos Deus em espírito e regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Então, pela fé, pela graça e pela intervenção do Espírito Santo, que nos transforma no novo homem, onde o pecado está morto em nós, né, pela graça do Espírito Santo, que nós temos alegria e confiança, não na carne. Quando nossas consciências e coração se colocam na luz, verdade e palavra de Deus, estamos cumprindo a aliança com Cristo em Cristo e não quando mutilamos nossos membros. Paulo se alegra no argumento do Evangelho como que não se achando digno de sofrer para
honrar a Cristo crucificado, mas ainda nos alegramos na obra completa de Cristo hoje. A circuncisão cortava uma pequena pele da carne masculina, e isto representava a prioridade dos princípios e valores de lei, da lei de Deus em nosso espírito, iluminados pela luz celeste que resistia ao velho homem acadêmico. A luz e a palavra nos regenera em nova criatura. Então a circuncisão era um sangue de uma aliança na carne, né, da pessoa com o Deus de Abraão, mas Jesus Cristo fez essa aliança no seu próprio sangue. Paulo sabia que nosso corpo e mente se inclinam facilmente a tendências do mal, às sombras do demônio e hormônios tentam nossa carne e as narrativas, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, todo dia na rádio, televisão, celular, nos desviando, formando a mente do diabo na nossa mente, na nossa cabeça, tentando nos tirar uma cultura judaico-cristã bíblica. Israel também, Benjamim, Paulo era de Benjamim, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei era um fariseu. Paulo sabia que sua genealogia vinha de Abraão e da linhagem legal de Raquel mesmo, e não de uma de suas servas com Isaac. E em testemunho ainda hoje que a carne não gera sempre a vontade de Deus. Então cuidemos, porque a carne ela não gera a vontade de Deus, mas é a inclinação do mal, que é o pecado original que temos. Então precisamos do socorro do Espírito Santo de Cristo pelo batismo, pela fé. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, a justiça que está na lei impreensível. Então aqueles que entram pela lei, sejam justificados diante de Deus, vão perder, porque Paulo era um dos maiores zeladores da lei e perdeu, estava no caminho errado. Sem dúvida, Jesus chamou o melhor dos israelitas para evangelizar, um verdadeiro juiz da lei, scholar, acadêmica em inglês. Então Jesus chamou Paulo, melhor professor das Escrituras, para nos alertar sobre tentar nos justificar ou seguir a lei sem o Espírito Santo de Cristo. Mas as coisas que eram para mim como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Os grandes teólogos de Cristo chegam sempre a esta elevada conclusão: nada supera a sabedoria e excelência da revelação de cristã e sua intransferível, entranhável encarnação e iluminação, revelado no nosso mundo e corações, por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofria perda de todas as coisas, considero como esterco para que possa guardar a Cristo. Então, diante da fé de Cristo, a esperança da vida eterna, nada pode ser comparado a isso que nós recebemos de Cristo pelo Espírito Santo em nós, que habita em nós. Nós não merecemos habitar o corpo que Deus criou para nós, mas o Espírito Santo merece. Então, nós temos que deixar que Ele habite em nós, nos conduza a toda a verdade, toda a fé e a Cristo. Expressões como estas são comuns a Paulo em relação a falsas interpretações da lei de Moisés e dos profetas que os fariseus consideravam grandiosas. E seduziam e confundiam os judeus, e até hoje os fazem, com falsos messias. Muitas vindas do conhecimento dos orientais babilônicos, que nada trouxeram de verdade, fidelidade e revelação celeste. Inclusive hoje se faz confusão no meio católico com comércio de visões, aparições, confusões de engano, mentiras, espiritismos, pneumatomofanias verdadeiras, mas com conclusões equivocadas e doutrinas antibíblicas, tendo confesso mistura com idolatria de Maria, Mãe de Deus, na alma ressurreta, com ou sem pecado, embaraço amplo, e a memória deve ser honrada, Maria deve ser honrada, mas devemos ter cuidado com visões, com sonhos, se elas não ferem a doutrina bíblica. E também devemos ter cuidado com interpretações que rejeitam, né, a santidade, os santos, e as visões, as belas predicações que o Espírito Santo faz na nossa mente, na nossa alma, até mesmo em sonho. Então devemos ter prudência, equilíbrio, mas não devemos desprezar os dons do Espírito Santo que nos fazem ver santos virgens, santas virgens, mensagens, às vezes de santos, de pessoas no sono. Precisamos de sonos bons, de pessoas, de imagens belas, boas e justas no sono. E o Espírito Santo também nos produz e gera isso em nós, para que nós não tenhamos pânico, depressão, ansiedade. A nossa vida interior também é administrada pelo Espírito Santo. E nada melhor que sonhar com os santos, né? Com Maria, com os apóstolos, nada melhor do que ver as coroas dele, as vestes celestes, os anjos, mas não devemos
transformar qualquer um que tem essas visões no nosso doutrinador, nosso mestre, nosso professor. E não devemos também rejeitar essas visões agradáveis, belas, justas e conforme a lei. Paulo tão gravemente nos adverte dos perigos de não sermos fiéis à doutrina de Cristo pela fé, e nos tornarmos injustos com Deus. Que eu seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, e a justiça que vem de Deus pela fé e pelo Espírito Santo que habita em nós e produz boas obras, a quais nós devemos viver e ter a nossa vida dirigida. Isto ocorre facilmente, pois temos a tendência dos enganos. Assim também o diabo nos seduz com mimos, prazeres, riquezas falsas, para ter direito a roubar nossas almas para o depósito de seu horrível inferno mineral, escuro e ardente, que acabará em um lago mais quente de fogo líquido, depois do juízo final do milênio posterior ao término desta mesma ira de Deus e do Cordeiro cairá depois do arrebatamento da igreja. Que Jesus não queira livrar, nos queira livrar desse terrível eternidade por amor e compaixão entranhável de seus afetos em nós pelo Espírito da graça e fé, para conhecer o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feitos conforme a sua morte. Em verdade, a ressurreição gloriosa em corpo de matéria eterna celeste é um evento único que ocorreu com Cristo, está registrado e preservado em abril a dar, condenado, Inessem, Jesus Nazareno, Jesus Nazareno e outras tantas sinais das feridas da cruz, raio-x e pólen, no cidade de Turim. Então Jesus deixou tudo registrado o que aconteceu nos evangelhos da cruz, seus sofrimentos, suas feridas, e também a prova da sua ressurreição nesse pano chamado cidade de Turim, que está lá em João 19. A ressurreição da Páscoa de Jesus é única por vários motivos. Jesus era humano e mas é um cordeiro também. Ele era o primeiro sumo sacerdote, ele é um cordeiro que ressuscitou. Este cordeiro subiu ao céu, louvemos, livrando-nos da segunda morte. Ele morreu para nos livrar da segunda morte pelo seu sangue. E enviou o Espírito Santo para cumprir o Pentecostes e nos santificar para sermos dignos de vermos a Deus, sem a santificação jamais ninguém verá a Deus. Não resta dúvida que só há na eternidade para iremos conhecer perfeitamente a grandeza desse poder soberano e misericordioso com uma espécie caída como a nossa, espécie humana, né? Então nós vemos aí a barbárie que está se fazendo no Brasil, com aqueles presos daquele golpe do 8 de janeiro e urnas roubadas, e agora esse STF aí dos comunistas. Então nós estamos sofrendo muitos cristãos. E o último que pediu aposentadoria, parece que vai pedir aposentadoria a favor do aborto, que a gente já disse que é aquele arquidemônio chamado Mamon, né? Mamon da riqueza, também do roubo, da corrupção, e daquele do Asmodeu, e aquele do Moloque, que é do aborto, né? Então nós estamos lutando, o Espírito Santo lutando, para nos livrar de todos esses arquidemônios. A vida e os sonhos do cristão não são fáceis, mas Jesus nos dá suporte. Nos sonhos ele nos socorre com panfanias, o Espírito Santo vem como santos, consola nossa mente, tira o nosso estresse, relaxa os nossos nervos, nosso músculo, nos sol com meios de levantamento, arte e santificação. A bela arte das catedrais, dos vitrais também, nos elevam a Deus na justiça, na riqueza da sua graça, inteligência e saber. Quão bela e rica é a nossa vida e sonhos e a arte de nossas catedrais. Deus que só nos pode dar esperança de salvação em sua bondade, amor e paciência com temor santo. No que já o tenho alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Até para o expoente Paulo, intelectual de escola, é difícil expressar o caminho de Cristo. Por isso, São Pedro diz que muitos distorcem suas palavras para a própria condenação. Precisamos orar e pedir sabedoria e luz para interpretar as palavras de ensinamento. A doutrina são doutrinas apóstolas, principalmente do apóstolo Paulo, que é tão profunda na sua sabedoria e no seu intelectual. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas prossigo para o prêmio da esperança e vocação de Cristo, esquecendo e avançando. Aqui Paulo nos ensina como se pode se alegrar com o fim e mesmo a Páscoa da nossa vida, focando nas riquezas
e prêmios eternos no céu, nossa casa verdadeira, como uma pequena criança que se despede da vida dizendo que vai brincar de caminhão com Jesus no céu. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa vida aqui é uma vocação santa que tem visão e missão. Ela tem um prêmio e vários galardões e privilégios dos reinos, testamento e herança. Os principais incluem a face do Pai, a presença de Jesus, do Espírito Santo e a vida com tantos santos anjos eterna, com os nossos santos parentes e pais e ascendentes e descendentes em comunhão com os santos anjos e santos e a igreja e Israel convertido. Todos que já somos perfeitos, mesmo sentimento e se sentires outra coisa, maneira Deus deve revelar ainda esta a nós. Então Deus, o Espírito Santo está aí para nos ensinar, tirar nossas dúvidas, esclarecer, nos dar calma, o gozo, a alegria, a justiça, a paz. Deus está sempre ativo em nossas vidas e quando nós pensamos que já somos perfeitos ou assim nos sentimos, Deus nos chama à luz e vemos que a sua luz brilha ainda mais. Naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos nos a mesma coisa, cooperando em equipe, no mesmo sentido, na mesma fé, no mesmo batismo. Por vezes pensamos que já chegamos à perfeição, mas como se ainda temos mesma fé e entendimento, mas devemos nos esforçar para chegar à regra única e verdadeira de princípios e valores e sentimentos, principalmente com amor a Deus e ao próximo. Irmãos, sede também meus seguidores e marcai-os que assim andam segundo o exemplo que tendes em nós. A nossa biografia diz muito da qualidade dos nossos frutos e dos passos do nosso caminhar. Se aprendemos com os erros, crescemos de nos confessarmos e se não produzimos bons frutos, seremos arrancados. Se estamos pela graça de Deus, seremos premiados e agradáveis ao Filho, irmão e o Pai. O que conseguiremos certamente, pelo amor de Jesus Cristo, demonstrar na cruz de nós e pela ação e poder supremo e insuperável do Espírito Santo que habita em nós. Vos digo, chorando, como inimigos que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Nossos mestres e pastores sentem dor e chamam e choram quando não permanecemos no caminho de Cristo e vocação. E insistimos assim que não tornar a nossa cruz a ser inimiga da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrestres. Então muitos estão pensando que a religião evangelho é lucro, não é? É lucro sim, mas é lucro espiritual. Se só pensamos, Paulo diz, se só no diversos observar e ignorar as demais coisas, né? Ele não diz para ignorarmos tudo, o trabalho, a profissão, o estudo, não, mas pensarmos em prioridade, guardar a nossa fé, a palavra de Deus. Mas muitos estão ignorando o céu cada vez mais e, por fim, os abandonam de vez e agrada não ao Pai, mas ao diabo. Né? Cuidemos e vigiemos nossos espíritos se nos fomos iludidos com os passarinhos deste mundo em demasia, se não nos fascinamos com a glória dos poderes e artes humanos, ou com a divinação dos prazeres do ventre, a bebida, comida, sexo, pois se assim o fazermos demais, seremos envergonhados e por fim destruídos, se não colocarmos em prioridade o reino dos céus, e tudo mais será acrescentado, inclusive a justiça. Mas a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o profeta Nazaré ressurreto. Sério, precisamos de serviços e produtos da nação, sim, mas também produzimos esse serviço e trocamos uns pelos que precisamos. Tendo as permutas quase desaparecido, precisamos de dinheiro, o que é a raiz de bens e serviços, mas também de bem e serviços envenenados e viciados. Então, cuidado com aquilo com que nós compramos, conhecemos os fornecedores, os produtos, e as doutrinas, os ensinamentos, as propagandas que nós vemos. Não temos compromisso nenhum com as pessoas desconhecidas que fazem propaganda para nós. Então tenhamos sejando prudentes como as serpentes para os nossos ouvidos, os nossos olhos e nossos compromissos e não tomar empréstimo nesses juros abusivos que nós vivemos no Brasil, incluindo a capacidade de reserva de valor do mundo, o dinheiro faz com a inflação, que são Tiago chama de ferrugem. O dinheiro tem uma ferrugem, a inflação, com grande inspiração. Tiago já falava. Por exemplo, o rei Dom Manuel de Portugal, para casar a filha, emitiu em Portugal moedas de ouro e prata com ligas menos nobres, né, de cobre, de outros metais misturados com a moeda que era de prata e de ouro.
já se fazia inflação na moeda mesmo do dinheiro daquela época, né? Nós temos mais uma lauda para concluir. Quão sério é a nossa a não cidadania. Por isso, nós cristãos sofremos com a perseguição em nossa nação, como os bolsonaristas conservadores sofrem hoje dos juízes e políticos de esquerda e até de sindicatos e militam roubando a aposentadoria do INSS, pois são os cabeças da República e atuam num regime político, mas mesmo denúncias, sentenças, cancelamentos, buscas, apreensões, algemas, prisões, torturas e mortes não podem calar nosso grito de esperança na nossa suprema cidadania de Sião Celeste, de milhões de metros cúbicos, casa do Pai, do Irmão, e nesta esperança de salvação já havemos e esperamos, né, espero que Deus permita que os conservadores, os bolsonaristas também participem do voto, participem da política, participem do Senado, do Congresso, como cidadãos honestos, né, eles possam participar de todas as coisas da vida política e não ser perseguidos como estão sendo. O nosso corpo vil, conforme o seu corpo glorioso, eficaz poder, sujeitar-se a todas as coisas. Óbvio que não podemos demonstrar, entender ou narrar sequer todo o poder de Cristo, nem o faremos. Porém, como sonhou Dom Bosco, Santo Dom Bosco, sejamos ferventes e humildes ao brilho crescente e alvorecer desta luz que toma o nosso coração. Obrigado pela audiência. Esse foi o estudo, do capítulo 3, mas ainda tem um outro 4, né? Eu me confundi aqui, tem mais um capítulo, o capítulo 4. Não perca a sequência dos estudos que nós vamos proceder pela graça de Deus. Isso falou Alfred, Ministério Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, trazedor Luz e Glória para o Grupo Cruz e Força e Fé do WhatsApp também. Espero que a gravação tenha ficado bom. E eu deixo a bênção de Deus para o nosso ouvinte, o apelo para confessar os pecados de quem não é cristão e aceitar a conversão em Cristo Jesus, todas essas riquezas da sua palavra. Esse falou Alf. E até uma próxima. Gostar, compartilhe. Ainda temos aquela promoção do curso de teologia, o pendrive no grupo WhatsApp, apenas para quem está no grupo WhatsApp, Cruz, Fé e Força. E peça no particular, a gente via R$ 40 o curso de teologia bíblica, muito bom, com 172 arquivos e 92 aulas para sua edificação e crescimento nesta luz de Cristo que vemos pela glória e a graça de Deus. Fique com a bênção, a luz e a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade, compartilhe se gostou. E até a próxima aula, próxima leitura, próximo estudo.